primeiramente agradecer, né, a Carol, né, que trouxe aqui os meninos. Eu achei pouco, né? Achei que foi rapidinho, né? Um momento de louvor. Mas queria assim agradecer, né, ao Isaac, Aristides, que estava na bateria, o Fabrício, né, e o Rafael, que também é de casa, né? Bom, vamos ler um texto. Se encontra lá em João, Primeira João, no capítulo 2, versículo 24. Primeira João 2, 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daquele que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensine acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. O capítulo 2 de 1 João, antes, ele escreve que a respeito da verdade, ele escreve a respeito da importância da palavra, né? De estar na palavra. Ele escreve a respeito dos anticristos, né? E fala que muitos desses anticristos, né, saíram do nosso meio, não estão mais no nosso meio, né? E não pertenciam ao nosso meio, porque se pertencessem ao nosso meio, eles teriam continuar. E eu gosto do final que ele fala, né, a respeito de quem os ensina, né, quem está ensinando, né, quem está trazendo e traz essa sugestão de permanecer no princípio. E eu, pensando um pouco nisso, eu comecei a lembrar do início, quando a gente realmente tem um encontro com Deus. Eu não estou nem falando do início, do dia que você chegou numa igreja, nem do dia que você virou membro de uma igreja, ou como diz no sertão, né, passou para a lei dos crentes, né? Mas do dia que realmente você teve um encontro, do dia que você percebeu Deus, do dia que você percebeu a pessoa de Jesus, do dia que você creu, do dia que você decidiu. E esse dia, quando a gente decide, o que acontece? Vem o conhecimento, vem a palavra, porque não tem como aceitar Jesus e não aceitar a palavra. Não existe Jesus sem palavra, porque Ele é o verbo, Ele é a própria palavra. E no dia que a gente decide, a gente começa a ouvir a voz de Deus através da palavra, começa a caminhar conforme a palavra, começa a caminhar em verdade, começa a caminhar em luz. E a gente tenta fazer as coisas certas, a gente tenta se orientar da forma certa. Imagine aí na sua conversão, né? Vamos dizer assim, no seu dia que você decidiu estar com Jesus. Aqueles que já tinham uma herança cristã, né? Os pais eram evangélicos, já foram ensinados no caminho. Mas mesmo essas pessoas tiveram um momento, né, da decisão. E aqueles que não sabiam nada do que era a respeito de crente, a respeito da igreja evangélica. Mas o fato é que nós começamos a ouvir a voz de Deus e nós começamos a nos apaixonar
né, por Deus e pela palavra, começamos a nos apaixonar por Jesus, começamos a ficar eufórico e querer que a nossa família se converta, querer que as pessoas ao nosso redor se convertam, querer que as pessoas venham para a igreja, querer que as pessoas façam parte da família. E aquele fogo que arde no coração, aquele desejo de conhecer mais a Deus. Eu acho que quando esse texto foi escrito, acho que ele imaginava isso, sabe? O momento do seu encontro. O momento da sua revelação, né? O momento o momento que os olhos se abrem e a gente consegue enxergar a pessoa de Jesus e Deus e a salvação. E aquele realmente encontro que vem e nos faz fazer parte, né? Não só momentaneamente, como aqueles que se perderam, que faziam parte da família, estavam no nosso meio e saíram dele. Mas eu falo daqueles que realmente têm um encontro, né? Eu falo de nós aqui. Tivemos um encontro com Deus. Tivemos um dia esse estalo, essa coisa que fez, poxa, eu realmente preciso me entregar. Eu realmente preciso de Deus. Eu realmente preciso mergulhar mais na palavra. Eu realmente preciso ouvir mais a voz de Deus. Mas o que acontece é que quando nós vamos vivendo a nossa vida rotineira cristã, esse momento vai sendo esquecido. Nós vamos nos acostumando com a presença de Deus, nós vamos nos acostumando com as sensações, nós vamos nos acostumando com os momentos, nós vamos nos acostumando com a palavra. Nós vamos nos acostumando com o calor, com o convívio. É mesmo quando a gente conhece uma pessoa, né? Quando a gente vai se apresentar uma pessoa e conhecer aquela pessoa, a gente dá toda a atenção a ela, né? A gente conversa com ela, né? A gente quer conhecer e pergunta várias coisas e vai conhecendo, mas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a gente passa pela pessoa, e aí cara, beleza? E eu percebo que isso acontece às vezes, né? Na maioria das vezes, infelizmente, isso acontece conosco. A gente observa, né, as práticas espirituais de ler a palavra, orar, né, ter o devocional, jejumar. Mas daqui a pouco isso não tem mais valor, né? Isso ficou rotineiro. Não, eu não sei mais levantar e sair do trabalho sem ler minha Bíblia nem orar. Mas que tipo de leitura e que tipo de oração nós estamos fazendo? Será que o fogo já passou? Né? Será que o amor, a paixão já passou e nós nos acostumamos? Não é mais uma novidade? E às vezes a gente entra numa rotina que a gente lê, ora, jejuma e faz uma série de práticas, mas não sente mais a mesma coisa. Não sei se é por isso que alguns querem sensações maiores, né? E tenta no rodopio, tenta no pular, tenta no cair, tenta numa série de coisas, sentir algo mais forte. Mas eu acho que nós devemos buscar aquele calor do princípio. Não podemos nos acostumar ao ponto de banalizar a presença de Deus, de banalizar os momentos que nós temos com Deus, de banalizar os momentos que nós temos com a palavra. Porque se a palavra não nos confronta mais, se a palavra não causa mais efeito em nós quando a gente está lendo, ou se nós não sentimos mais aquele calor, aquela presença, se nós não damos mais aquela atenção a Deus, tem alguma coisa errada conosco. Porque o fato é que isso não passa. A paixão por Deus não passa. A novidade que é Jesus todos os dias, isso não passa, porque Ele é novo todos os dias. Nós é que não damos muita atenção. Agora, por que nós não damos atenção? Porque as coisas da rotina, as coisas do dia a dia vão tomando lugar e a atenção disso.
Nós nos aproximamos hoje muito mais de Deus para pedir alguma coisa, para mudança de alguém, para transformação de alguém, para o enchimento de uma igreja de pessoas, para a transformação de um lugar, do que para adorá-lo, do que para buscá-lo, do que para entregar a nossa vida novamente, do que para ter simplesmente relacionamento. Às vezes nós ouvimos uma palavra, temos aquela comunhão com Deus no começo, nos dedicamos em oração, em busca de Deus, e Deus fala conosco, e aí a gente pega aquela palavra e diz, puxa, isso é verdade. E aí Deus comissiona a gente, diz, ó, vai e faz assim, leva essa mensagem. E a gente no exercício de levar a mensagem, a gente faz com que a mensagem, com que o condicionamento seja maior que Deus. Daqui a pouco eu não tenho mais tempo para estar namorando com Deus. O meu tempo agora é para entregar a mensagem. E às vezes Deus lhe chama para uma área de louvor, para uma área de missões, para uma área de ensino, e daqui a pouco você está só lendo a Bíblia para ensinar, daqui a pouco você está compondo só porque tem que cantar e as pessoas têm que emocionar, daqui a pouco você está orando porque tem que tocar o coração das pessoas, daqui a pouco você está evangelizando porque tem que levar a gente para a igreja, e aí a gente esquece do princípio. Porque as coisas que não cabem a nós fazer, que é tocar pessoas, nós não conseguimos tocar pessoas. Isso é papel do Espírito Santo, não é nosso. E nós esquecemos que a palavra que foi dada para nós foi uma palavra de obediência e não de resultados. E eu tenho percebido que quando Deus nos dá uma palavra de movimento, é muito mais para beneficiar quem está se movendo do que quem vai ser tocado. Porque não são os nossos movimentos e as nossas ações que vai transformar a vida das pessoas. Deus nos chamou para o sertão, Deus nos chamou para trabalhar com o sertanejo. Mas eu sei que esse chamado não é por causa do sertanejo, por causa de nós. Porque nós precisamos nos mover, porque faz parte da transformação da nossa vida, nos mover em sentido ao sertão. Porque se não fosse a gente, seria outro. E se não fosse o outro, o próprio sertanejo estaria clamando pelo Senhor, e eu quero me converter, já me converti, e agora eu sei quem é Deus, e acabou, não precisava da gente ir. Porque a Bíblia está escrito lá, quem convence do pecado, da justiça do juízo é quem? O Espírito Santo. Mas o que acontece é que muitos dos nossos movimentos e do nosso meio vai tomando o lugar da essência. Às vezes nós mergulhamos no estudo da palavra e o estudo da palavra toma o lugar da essência. Porque eu quero mais conhecimento, eu vou ler a Bíblia sim, vou ler outros livros, vou ler pensadores, vou ler outras coisas, vou ler isso, vou ler aquilo outro, quero me encher de pensamento, quero me encher de conhecimento, porque Deus me chamou para ser mestre. E daqui a pouco eu não tenho mais tempo, nem dou mais atenção para Deus. E aí a minha função vira quem eu sou. E eu começo a confundir a minha identidade. Eu deixo de ser aquele filho de Deus, aquele servo de Deus obediente, e agora eu sou ou um ministro, ou um mestre, ou um líder de louvor, ou um missionário. E muitas vezes nós pegamos a palavra de comissionamento, a palavra de ação, e nós fazemos coisas até antibíblicas, se isso existe, né? Fazemos coisas até antibíblicas para realizar aquele chamado que Deus deu. E aí a gente começa a trabalhar. A gente começa a fazer, a gente começa... E aí os nossos cultos, não, Deus chamou para a gente, né, trazer
vidas para Ele e tal, e pregar o Evangelho e tudo. E aí, como é que nós vamos ser eficientes nisso? Como é que nós vamos ser eficientes como igreja? Então vamos sentar, gente, vamos projetar, vamos planejar. Nós temos inteligência e vamos lá. Como é que nós vamos ser eficientes? Para atrair os jovens, nós temos que ter certas coisas. Vamos colocar isso, vamos colocar aquilo outro, vamos colocar essa programação, aquela outra. Para as crianças é aquela outra, porque os pais assim, assado e tal, e tem que ter o rotinho para as crianças, e porque senão a gente não atrai os pais. E aí, para atrair os mais velhos, nós temos que fazer certo tipo de coisa. E para atrair aqueles, sim, e como nós vamos receber aquelas pessoas que têm problema de homossexualidade, como nós vamos receber assim, como nós vamos fazer assado. Então, aí nós vamos começar a planejar e nós vamos ser eficientes naquilo. E daqui a pouco a gente está cheio de coisa para fazer e nós esquecemos da essência. Não ouvimos mais a voz de Deus, não ouvimos mais o ensinamento no início. E agora, quem está nos ensinando? Quando chegamos nesse ponto, nós estamos nos ensinando a nós mesmos. E é o que a Bíblia fala, né? Um cego guiando o outro. Porque se a luz está em Deus, como ele fala no começo do texto, fala de luz, fala de verdade. Se a luz está na palavra, se a luz está na palavra que sai da boca de Deus, e nós esquecemos isso, nós estamos na escuridão. E nós não somos movidos mais por amor, nem pela paixão, nem por aquilo que vai ser necessário para a nossa transformação, a transformação da nossa mente. E nós vamos nos mover apenas pelos resultados, para sermos eficientes. E aí nós começamos a querer galgar status espirituais, títulos, posições. Queremos ter honra, queremos ganhar prêmio porque o nosso pequeno grupo é maior, é melhor. A palavra inicial, ela é sincera, ela é verdadeira, ela vem de Deus. Mas o que nós estamos fazendo com essa palavra inicial e como nós estamos interpretando o que Deus está nos falando? Como é que nós estamos entendendo o que Deus nos fala? Como é que nós estamos nos movendo? Precisamos retornar, precisamos voltar. E se nós não sairmos desse lugar, precisamos permanecer nele, que é no início, que é na essência, que é no propósito de Deus, que é na palavra, para a gente poder ser ensinado por Deus. Nós só podemos ser ensinados por Deus. Nosso papel como liderança é apenas de orientar o caminho para ser ensinado por Deus. Porque eu posso passar o dia inteiro falando um monte de coisa e lendo para vocês o texto e falando um monte de coisa, mas isso não vai ser ensinado. Nós só vamos ser ensinados por Deus realmente quando a gente mergulha na palavra e começa o processo de transformação da nossa vida. Aí vem o ensino. Porque o ensino, ele está ligado à obediência. O ensino está ligado à palavra. O ensino está ligado à pessoa de Jesus. E aí nós podemos parar um pouco e pensar, de onde está vindo o nosso ensino? Será que eu já esqueci tanto o princípio? Será que eu esqueci tanto a minha paixão de conhecer quem é Jesus, que eu estou apenas vindo para a igreja, eu estou indo para os congressos, eu estou indo para os movimentos que acontecem, apenas para ouvir alguém falar e me motivar? E aí a gente fica de igreja em igreja, de eventos em eventos, de acampamentos em acampamentos, de congresso em congresso. E aí a gente vai para a igreja e diz assim, poxa, eu estava precisando tanto ouvir uma palavra assim. E nós não percebemos que a verdadeira palavra que traz vida, que traz mudança, que traz renovação de mente, está bem ali na nossa cabeceira, né?
Não, mas eu não entendo quando eu leio. Talvez você não tenha tentado ler com o sim do Espírito. Talvez você não esteja lendo mais com aquela paixão. Talvez você não esteja mais lendo com aquele amor, aquele intuito de conhecer. Talvez você esteja lendo a palavra para ganhar uma discussão ou se posicionar como aquele que detém a verdade, né? Aquele que tem a religião correta. Precisamos retornar à essência, porque a essência é quem vai transformar quem nós somos. Precisamos retornar à obediência, porque na obediência, no exercício dela, é que vai transformar a nossa mente. Precisamos voltar. E se as coisas que fazemos nos atrapalham, vamos parar de fazer. Vamos parar de fazer. Se as coisas que nós queremos realizar para Deus têm atrapalhado a nossa comunhão, vamos parar de fazer. O fato é que muitos de nós esquecemos. Quando eu falo nós, eu falo dos evangélicos, né? Esquecemos a essência. Criamos o nosso próprio mercado, criamos a nossa própria linguagem, criamos o nosso mundo à parte. E esquecemos que Jesus disse, né? Não quero que tire eles do mundo, mas livre do mal. E nós estamos saindo do meio das pessoas que precisam de luz e verdade. Como se isso fosse nos livrar das tentações. Como se isso fosse nos livrar das aflições. Não, vamos se separar porque nós vamos estar protegidos. Vamos todo mundo ficar só convivendo com crente, só andando com crente, só assim que isso vai nos proteger. Não adianta. No mundo nós vamos ter aflição. Mas a nossa posição como evangélico, a nossa posição de uma forma geral evangélica, por causa da nossa eficiência, por causa da nossa profissionalização, porque nós esquecemos a essência, nós estamos caminhando, ferindo o mundo. As pessoas não sentem mais o amor de Deus na igreja. As pessoas não sentem mais o perfume de Cristo nos evangelhos. Porque nós não somos mais ensinados por Ele. Não temos mais um convívio com a palavra, não temos mais intimidade com a palavra. Estamos sendo ensinados por nós mesmos. Aí daí flui um monte de porcaria, né? Esse tal desse evangelho da prosperidade, entre outros evangelhos que tem aí, porque nós estamos nos ensinando a nós mesmos. Nós estamos fazendo treinamento para ensinar as pessoas a serem eficientes. Nós estamos gastando nossos tempos, nosso tempo de culto, para atrairmos pessoas para o nosso clube. Nós estamos gastando o nosso tempo de leitura e oração para nos posicionarmos como intelectuais e sabedores e somos melhores do que as outras religiões, porque nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos Jesus, sabemos os versículos de cor, salteados, sabemos onde está tudo, as referências e tal, está aqui. Mas se isso tudo não serve para nos trazer de volta para a essência, nos trazer de volta para o ensinamento de Deus que vem transformar a nossa vida, a nossa mente e quem nós somos, não adianta nada. Cego guiando outro cego.
Por que nós estamos nos ajuntando? Por que nós começamos tão pequeno, né? Dentro de uma sala, e hoje estamos aqui no auditório? Por que as pessoas têm vindo? Que isso não seja a busca por mais um ensinamento humano, por mais um movimento, por mais um fast food, né? Que é aquela coisa que já vem pronta e a gente engole. Poxa, eu estou saindo daqui bem, estou saindo revigorado. Recebi agora não sei nem se é a palavra, mas uma palestra de motivação cristã. Não sou contra a motivação, não. Eu acho que ela tem seu papel. Mas ela não pode tomar o lugar da essência. Ela não pode tomar o lugar da palavra. Ela não pode tomar o lugar da nossa intimidade com Deus e com a palavra. Porque, gente, a nossa eternidade depende disso. Nossa eternidade não depende da igreja que a gente frequenta. Nossa eternidade não depende da religião que a gente diz que nós somos. Nossa eternidade não depende de um calendário que a gente cumpre ou de funções que a gente cumpre. Nossa eternidade depende da nossa intimidade com Deus e quanto nós somos apaixonados por Jesus. Isso só vai fluir quando a gente mergulhar nessa palavra e buscar o ensinamento que vem de Deus, para que nenhum outro venha nos ensinar. Para que a gente não seja movido de um lado para o outro, de um lado para o outro, para que a gente tenha firmeza e segurança. Nós só vamos conseguir isso na rocha, que é Jesus, que é a palavra. É quem vai dar segurança para a nossa caminhada, é quem vai dar segurança para quem nós somos, é quem vai trazer a nossa identidade. Nós não podemos esquecer da essência. Nós, como Igreja de Cristo Salinas, não podemos esquecer da essência. Não podemos esquecer do princípio, aquilo que nos moveu para estar juntos. Não importa se nós estamos crescendo, não importa se nós temos necessidades. Nós não temos cultinho para criança para poder atrair os pais, não. Nós entendemos que o Espírito não tem idade. Não podemos esquecer a nossa essência. Não podemos esquecer o propósito que Deus colocou em nós. Não podemos esquecer o início, a paixão, o fogo. E que as coisas que vão aparecendo, de necessidades, de coisas que nós temos para fazer, de coisas que nós temos para organizar, não nos tire dessa essência. Eu costumo dizer que eu não gosto de decidir as coisas, eu costumo dizer que eu não gosto de tomar decisão. Minha vontade mesmo é só obedecer. E que isso não seja tirado de nós. A capacidade de obedecer. Sim, organizadamente, fielmente. Mas a capacidade de obedecer. Para quando Deus dizer assim, para. A gente não questionar, Senhor, tem isso, tem aquilo outro, são tantos, são isso. Não obedecer. Porque Deus tem um propósito. Imagine se Abraão fosse parar na hora de sacrificar Isaac, né? O que seria de nós? E uma coisa tão absurda, né? Vai e mata teu filho. Que a gente tem essa essência. Sermos ensinados por Deus é obedecer a Deus e a sua palavra. Sermos ensinados por Deus é estar segundo ao propósito dele, não é o nosso propósito. Deus é que tem responsabilidade sobre cada um de nós e nós é que temos a responsabilidade sobre nossas vidas, de buscarmos a Deus, crescermos, amadurecermos. Porque nós encontramos a cura para os nossos males, os males da nossa alma, na palavra.
a cura para a nossa família, a cura para a nossa vida, a transformação de quem nós somos. Encontramos na palavra, na essência, naquilo que Deus tem para nos ensinar. Nunca espere de um microfone, de um púlpito, a palavra de ensino. Você vai ter uma palavra de encorajamento, você vai ter uma palavra que vai de encontro ao seu coração, para uma mudança de direção, mas a palavra de ensino, ela vem de Deus. Porque a palavra de ensino é com obediência. E a obediência a gente só deve a Deus, não é a homens. Mas vale obedecer a Deus do que é o que o texto diz. Não podemos estar nos ensinando a nós mesmos, porque de nós mesmos não temos nada de bom para dar. Não estou dizendo aqui o que nós temos falado é ruim, né? Mas é direcionamento para nossas vidas. É apenas direção, é apenas condução. Você aceita ou não? Não que isso vai gerar uma maldição se você não obedecer, você vai ser amaldiçoado. Isso não existe. Mas é retornar a essa essência. Não é esperar. Às vezes nós esperamos demais. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, o coração dele ardendo para evangelizar, o coração dele ardendo para ir. Deus chamando ele, e eu perguntei, por que você não vai? Ele disse, não, porque lá na minha igreja eu não recebi ainda do pastor a unção de evangelista. Aí eu parei e fiquei pensando, cara, nós estamos tão entranhados nesse negócio, que Deus está mandando e o cara está esperando o pastor dar a bênção. Porque nós perdemos a essência. O nosso ritual ficou mais forte do que Deus. O que nós construímos e fizemos do Evangelho ficou mais forte do que a palavra. Um outro caso era um casal sendo direcionado por Deus para abrir uma igreja num vilarejo. E a igreja estava pronta, tudo pronto. Ele era um casal que tinha condições, tinha um negócio nesse lugar. E a igreja toda pronta, com som, com cadeira, com lugar, tudo prontinho. E aí eles chegaram para mim e disseram assim, nós estamos precisando de um pastor ali, ó. Vou te mostrar aqui, me levaram lá, na igrejinha. Aí estava lá tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Nós estamos precisando de um pastor para tomar conta aqui e tal da igreja e tal. Você quer vir, você conhece, tal, dê uma ajuda para a gente. Aí eu disse assim, por que vocês não começam o trabalho? Não, tem que ter um pastor, porque tem um pastor que é o anjo da igreja. Aí eu disse, não, você não está entendendo. Você pode começar o trabalho, não precisa ter pastor. Onde é que tem na Bíblia? Tem que ter pastor para começar um trabalho, começar a evangelizar e uma igreja. Aí ela parou assim, pessoas que conhecem a palavra. Parou assim e disse, é mesmo, não tem não. Eu disse, vamos lá, quando o pastor seja anjo da igreja, o que a Bíblia diz a respeito do anjo? São seres ministradores que estão a serviço dos santos. Não estão com essa bola toda não. Estão a serviço dos santos. Não são essa autoridade toda não. Aí ela parou e disse assim, é verdade, né? Ela virou para o marido dela, bem, pois vamos começar? E está funcionando a igreja lá. Hoje está com um pastorzinho lá e tudo e tal, acho que mais por causa do tempo deles. Mas não sei nem como é que o nome que dá para isso, né? Esse sistema que nós construímos nos fez esquecer da essência, nos fez esquecer da palavra, nos fez esquecer do princípio, da paixão, do ardor, do ensino, da obediência. E agora a gente só está cumprindo algumas regras que foram formatadas e muitas delas não estão nem na palavra. Agora como é que a gente sabe disso? Como é que a gente tem noção disso?
Só se a gente voltar à essência e começar a obedecer de novo a palavra, começar a observar a palavra, começar de novo nos apaixonarmos pelo início, voltar aquele fogo, aquele desejo de conhecer mais, nós vamos perceber isso na palavra. E aí ninguém pode nos enganar mais. Às vezes a gente fala que nós fomos feridos por uma liderança, fomos feridos por alguma coisa, mas deixa eu dizer uma coisa. 50% da responsabilidade também é nossa. Muitas vezes nós nos deixamos ser feridos, nos deixamos ser enrolados, nos deixamos ser explorados. O fato é que nós precisamos urgentemente retornar ao início, buscarmos o ensino que vem do Senhor. Essa água que vem pura, que vem limpa, que lava quem nós somos, que lava a nossa mente, que lava a nossa vida, que transforma, e precisamos obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Porque isso vai garantir que a gente tenha comunhão uns com os outros, isso vai garantir que a gente exorte uns aos outros, isso vai garantir que a gente ame uns aos outros, isso vai garantir que nós tenhamos vida em igreja, vida em comunidade. Enquanto nós estivermos com o sistema na nossa cabeça, nós vamos sempre esperar de alguém para exortar, para amar, para cuidar. Nós nunca vamos exercer o nosso papel como discípulo de Jesus. Precisamos reprogramar nossa mente, transformar nossa mente, voltando à essência, voltando à palavra, sendo ensinado por Deus. Amém.